Graças à produção açucareira, o Brasil deixou de ser um simples local de passagem e os portugueses enfim fixaram-se na nova terra. Quando Martim Afonso de Souza plantou no litoral de São Vicente os primeiros canaviais, o açúcar era uma das mercadorias mais caras do mundo. Um artigo de luxo, aonde era vendido em grãos nas farmácias, seu preço tinha peso de ouro, chegou até a integrar testamento de reis. Os portugueses haviam aprendido a produzi-lo nas Ilhas da Madeira e dos Açores, de onde abasteciam a Europa com o produto. Apesar do pioneirismo de São Vicente, foi em Pernambuco que a cana encontrou o rico solo de Massapê e o clima ideal para o desenvolvimento. A menor distância em relação a Portugal e o regime de ventos favorável à navegação, vai ajudar o Pernambuco a se tornar a capitania do açúcar. O primeiro engenho nessa região começou a funcionar em 1542, nos 40 anos seguintes outros 65 foram instalados. Nesse negócio os portugueses terão como parceiros os holandeses, que eram donos de uma vasta rede bancária e de uma poderosa frota mercantil, passaram a financiar a produção, fornecendo capital para a compra e montagem de engenhos. O produto saía do Brasil, desembarcava em Flandres, depois era distribuído por toda a Europa. No final do século XVI, o açúcar brasileiro já dominava o mercado mundial. Esse crescimento vai coincidir com a descoberta de ouro nos domínios espanhóis na América, aumentando a circulação monetária na Europa e possibilitou mais pessoas comprarem açúcar e outros produtos de luxo. Isso fez com que a Espanha perdesse o interesse pela lavoura açucareira em favor do açúcar brasileiro. A ampliação do mercado e os bons preços pagos pelo produto fizeram com que os portugueses se especializassem cada vez mais na produção do açúcar. Plantar e moer cana passou a ser a atividade dominante das grandes fazendas do Nordeste. A lavoura canavieira necessitava ser praticada em grandes propriedades, chamado de latifúndios, devido à grande extensão territorial do Brasil. A coroa portuguesa passou a fazer doações sob formas de sesmarias, que passaram a prosperar só quando foi resolvido o problema da mão de obra, primeiro com a escravização indígena e depois dos negros africanos. O engenho era o nome dado não apenas às instalações de produção como a Casa de Moenda, era toda uma estrutura que incluía a Casa Grande, a Capela, a Senzala, e as casas dos trabalhadores. Nesses engenhos havia alguns empregos para trabalhadores assalariados. Nessa categoria estava o mestre do açúcar, que acompanhava todas as etapas da produção. Também era assalariado o feitor e os capatazes, responsáveis pela disciplina dos escravos. Na casa da moenda, a cana era esmagada entre dois cilindros movidos por animais ou pelo impulso da queda da água. Assim se obtinha o caldo, que passava para a casa da fornalha, onde era cozido em grandes tachos de cobre. Depois de vários cozimentos, o caldo era colocado em formas para esfriar, depois era enviado para a casa de purgar, ali ficava em repouso por vários dias enquanto ocorria a separação natural entre o melaço e os cristais de açúcar. Por último, o produto final era colocado no sol para secar, a seguir era reduzido a pó e adicionado em caixas, nas quais seguia para o mercado europeu. O engenho era um mundo fechado. O essencial para a vida e a atividade econômica era produzido ali. Nesse pequeno mundo reinava com autoridade ilimitada o senhor do engenho. Ser dono de um engenho era ter poder, respeito e obediência de todos os que giravam à sua volta. A esposa, totalmente submissa, vivia para procriar, fazer doces e trabalho com agulhas, situação que se repetia com as filhas, que se casavam precocemente. Com 15 anos muitas delas já estavam casadas, às vezes com homens de 50 anos. Os filhos também deviam demonstrar respeito e obediência. Até para fazer a primeira barba precisavam da autorização paterna, porém os rapazes tinham maior possibilidade de acesso ao estudo. A autoridade do senhor de engenho se estendia também às populações vizinhas. Era o homem a quem todos deviam algum tipo de favor, a quem respeitavam e temiam. Abaixo dele vinham os pequenos fazendeiros que, embora possuíssem terras e escravos, não tinham dinheiro para montar os caríssimos equipamentos de fabricação do açúcar. Portanto, ele estava submetido ao senhor de engenho, a quem entregava a metade do seu açúcar, como pagamento pelo uso das instalações industriais. Juntos eles controlavam as câmaras municipais de suas cidades. Até 1703, só os proprietários de terras podiam candidatar-se a cargos políticos. Esse fato vai levar à Guerra dos Mascates em 1710, quando os comerciantes do Recife pegaram em armas para lutar contra o domínio da aristocracia que dominava Olinda. A partir do século XVII, o açúcar brasileiro passou a ter a concorrência do açúcar holandês produzido nas Antilhas. O preço do açúcar caiu no mercado internacional e os produtores endividados viam seu poder político diminuir, e a partir de então a força dessa aristocracia não foi mais a mesma.
Como no Brasil não havia qualquer outro produto capaz de ocupar o lugar do açúcar no mercado internacional, a colônia entrou numa fase de estagnação. A prosperidade só voltou no início do século XVIII, quando foi descoberto ouro em Minas Gerais. Era o início de um novo período da economia brasileira.